leis que eu mais gosto, mas das leis que mais nos bate no ego. Não é aquela que nós estudamos assim, como quem toma um chazinho quente. Porque a igualdade é uma coisa, não é linda, é lindíssima, mas que obriga-nos a repensar muita coisa sobre nós e a nossa postura. Então, vamos arregaçar mangas. Arregaço eu, que vocês não estão com frio. Que itens é que Kardec compilou dentro deste capítulo? Ele começa por falar aqui da igualdade natural, que é muito breve e nós vamos ver. Depois fala de desigualdade de aptidões, desigualdade social, desigualdade das riquezas, prova de riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e a igualdade perante o túmulo. E só a ler os títulos eu emocionei muito, porque isto foi escrito no século XIX. E se tivesse sido escrito ontem, continuaria muito pertinente. E eu preciso não ler esse papel para ficar rindo. Humberto a ficar nervoso que eu sei da câmara. Então, vamos aqui ver o que é isto da lei da igualdade. Na questão 803, Kardec perguntou aos espíritos se todos os homens são iguais perante Deus. E eu faço sempre e vou voltar a fazer a ressalva. A gramática é machista. Aqui Kardec não falava só ao género masculino, falava homens no geral. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que o que pensas. E depois há aqui uma nota que Kardec deixou, que é todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Mais botox, menos botox, vai tudo para o mesmo. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Isto é uma paulada. É que são todos, não há nenhuma exceção aqui. Não há cor-de-rosas, azuis, às pintinhas, os que vivem ao lado, os que vivem em baixo, os que vivem em cima, não há melhores nem todos. Os espíritos, ao responderem a esta questão, disseram todos são iguais. Não houve nenhuma exceção de passaporte, de altura, de cor de pele, de penteado, nada. Todos são iguais. Nascem igualmente fracos. Todos somos iguais. Lamento informar, se quiserem ficar chateados, não fui eu que escrevi. Chateiem-se com os espíritos, parece que eu estou em campanha política, mas não estou. Estou sempre também, mas isso agora é outro nome. Todos. Eu não sei se já disse todos. É que sim, todos tendem para o mesmo fim. E depois volta aqui. Todos estão submetidos às mesmas leis. Portanto, não há exceções em nenhuma parte. Todos iguais. Esclarecido o primeiro ponto, eu gosto do silêncio constrangedor que ficou na sala. Desigualdade das aptidões. Porque somos todos iguais, nascemos todos aquelas fofuras frágeis que parecem um joelho. Não quero ofender o bebê de ninguém. Eu estou só a lembrar-me das fotos que a minha mãe tirou quando eu nasci, que eu era linda como um joelho. Parece impossível eu nascer careca.
coisa horrível, feia. Não sei como é que a minha mãe chamava aquilo de fofura. Eu teria deitado aquilo fora. A verdade é que nós temos todas essas coisinhas rechonchudas, uns mais magrinhos, uns mais compridos, uns mais carecas, outros mais cabeludos, mas aquelas coisinhas frágeis. Depois o pessoal vai se desenvolvendo e nós vamos nos apercebendo que há uma desigualdade nas aptidões. E de onde é que vem isto? Kardec pensou a mesma coisa, indignou-se e perguntou: porquê é que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Vamos respirar fundo que vem nova chapada. Deus criou igual todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade, que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Já me ofenderam de muitas maneiras, nunca me tinham chamado preguiçosa com tanta pinta. Aconteceu, não entenderam a mesma coisa? Deus criou igual todos os espíritos, todos! Sem exceção. É que todos são todos. Todos mesmo. Até aquele indivíduo que nós passamos o dia a oferecer elogios foi criado igual a nós. Todos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos e obteve maior ou menor soma de aquisições. Que aquisições são estas? Quando estamos aqui a falar de viveu mais ou menos, não estamos a falar da idade. Estamos a falar do número de encarnações. E aqui o número de aquisições não são os bens materiais. São as aquisições morais e intelectuais. Lembra-se que nós temos estudado isso um bocadinho lá para trás? Então, quando nós estamos a invejar o outro, porque o outro veio com tudo e eu vim sem nada. Esta resposta dá-nos assim uma palmadinha e diz: amigo, trabalha. Nasceste nas mesmas circunstâncias. E depois ainda há outra coisa que é mais chata aqui. É que não é só o número de encarnações que cada um teve. É depois o que é que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio. Não se esqueçam desta nova traulitada há de vir já mais à frente. E a resposta continua. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro fará. Assim, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Há quem diga que no bloco operatório a pessoa mais importante é a senhora das limpezas. E a gente estava a achar que era o médico, não é?
Mas é que se o bloco operatório não estiver limpo, se o enfermeiro não estiver lá, se o senhor na fábrica não tiver feito o bisturi, se o senhor que trabalha na empresa de eletricidade não ligou os cabos, não há eletricidade no bloco operatório. É disto que estamos aqui a falar. O que um não faz, o outro fará. E é exatamente isso que nós pensamos, não é? Que estamos todos a trabalhar em colaboração, só que não é uma competição desenfreada. Vocês sabem disso. A melhor forma de se provar se uma pessoa é espírita ou não é no local de trabalho. Mas uma pessoa tem que respirar fundo. Que é tudo muito solidário. Então, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Então, há vantagens em termos umas pessoas que já viveram mais que outras. Ou pelo menos nós devíamos trabalhar com isso em mente. Eu sei fazer um bocadinho disto, tu sabes fazer um bocadinho daquilo, tu sabes fazer um bocadinho daquilo outro e todos juntos fazemos uma grande coisa. Em vez de estarmos a competirmos e a insultarmos e quem é o maior e quem é o menor. E mais. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, que é o que nós vimos agora no planeta, é só ligar as notícias, estão todos os países muito solidários uns com os outros. A gente vê solidariedade a sair pelas notícias. Importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-los para vos dar um exemplo. Que é isso que nós fazemos também. Quando nós recebemos alguém que nós achamos que vem de um país inferior a nós, o que é que a gente faz? Somos solidários, ajudamos. Eu devia ter deixado de sarcasmo hoje, que isto hoje está um bocadinho complicado e vocês não se estão a rir, não me estão a ajudar. Isto hoje as piadas não estão a correr bem. Obrigada. Piada, riso de solidariedade. Daqui a pouco tenho que ter aqui um botão para quebrar aqui um bocadinho. Portanto, aquilo que aparentemente parece uma injustiça, de porque é que umas pessoas vêm com tantos talentos e outras com tão poucos, porque é que umas pessoas falam tantas línguas e outras têm tantas dificuldades, porque é que umas são tão boas a matemática e outras nem tanto, porque é que umas são tão boas nas habilidades físicas e outras nem tanto. Em vez de estarmos preocupados e a competir uns com os outros, seria muito mais produtivo para todos e avançaríamos todos se fôssemos um bocadinho mais solidários e soubéssemos relacionar aquilo que cada um tem de melhor. Isto de vez em quando sai nos salões das grandes empresas, que fica muito bonito, a gente bate palmas, mete uma foto no LinkedIn e depois na prática não acontece. Mas o livro dos Espíritos está-nos a dar essa diretriz. Kardec ficou com estes mundos superiores atrás da orelha e perguntou: passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Eu teria o mesmo medo, não é? Quer dizer, eu estou aqui há não sei quantas encarnações a trabalhar para estar no mundo superior sem dores. Arregaço as mangas, vou lá ajudar os meus irmãos que estão no mundo inferior e eu vou perder o desenvolvimento todo que tive? E ele responde: sim, conserva, dizem os espíritos. O espírito que progrediu nunca retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve, mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. E às vezes a gente tem assim uns sustos, que a gente vê assim umas pessoas muito simples, com uma escolaridade muito básica, que nós, no nosso ego muito grande, achamos que são os saloios, e eles abrem a boca e dão-nos assim 2 ou 3 lições de vida, e a gente faz como a minha cadela, quando um barulho é muito alto, mete-o entre as pernas, e a gente então entende, ok, que esta pessoa que parecia muito simplória está cheia de conhecimento.
E às vezes a gente não entende que é alguém que está com farda de trabalho. Então, acho que conseguimos aqui resumir que a diversidade das aptidões não tem a ver com a natureza. Até porque nós já estudámos aqui, não é o corpo que molda o espírito, mas o espírito que molda o corpo. Então, usando o calão, ninguém nasce burro. Mas sim com graus de adiantamento e de aperfeiçoamento diferente. Deus não criou as faculdades desiguais. Não mandou os espíritos para a Terra, este vai muito inteligente, este vai assim assim, este vai... Somos nós que estamos em diferentes estágios de evolução. Mas vamos todos chegar ao mesmo, porque nascemos todos iguais e necessitamos uns dos outros para crescer. Outra coisa que complicou Kardec é uma coisa que já não existe, porque isto foi escrito no século XIX, e entretanto nós evoluímos muito, que é isto das desigualdades sociais. E Kardec também tinha isto debaixo do olho, então e questionou: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Eu tenho sempre muito medo quando a resposta é curta. Não. É obra do homem, não de Deus. E Kardec volta a questionar: essa desigualdade desaparecerá algum dia? E os espíritos responderam: só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, ganhando fôlego e recapitulando. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, é obra do homem. Porque se nós tivermos em consciência a instrução que os espíritos nos deram na questão anterior, se nós trabalhamos todos juntos, se nós usamos as faculdades, as aptidões que cada um tem de forma cooperativa, naturalmente essas desigualdades vão diminuindo. As seguintes ajudam-nos a pensar um bocadinho nesta. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio? Merecem anátema. Eu espero ter dito bem. Ai deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Esta palavra difícil, que eu não sei se sei dizer, ou seja, o que é que estas pessoas que têm algum poder social, o que é que está aqui? Merecem anátema, merecem serem colocadas de parte, sentirem vergonha, deve-se reprimir, ou melhor, reprovar, quando alguém que tem alguma superioridade social humilha alguém que não tem essa superioridade social. Fácil de entender, se é suposto trabalharmos todos em cooperação, se alguém usa das suas vantagens para oprimir o outro, está a ir contra aquilo que nos foi dito anteriormente. Então, desigualdades sociais, culpa nossa, Deus não tem nada a ver com o assunto.
aquela frase que anda nas redes sociais de Deus, em vez de me ter feito bonita, podia ter-me feito herdeira. Lamentamos informar, Deus realmente fez-me herdeira do meu próprio trabalho. E porquê da desigualdade das riquezas? A desigualdade das riquezas não tem a sua origem na desigualdade das faculdades, aqui Kardec é semanhoso, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros. Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Vamos parar aqui um bocadinho. A desigualdade das riquezas não tem a sua origem na desigualdade das faculdades. Ou seja, Kardec está aqui a perguntar: se eu sou um bocadinho mais inteligente que os meus companheiros aqui de jornada, não é natural que eu tenha, que me seja mais fácil conquistar determinadas riquezas? E eles dizem sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Ou seja, sim, a desigualdade das riquezas também está influenciada pela inteligência que cada um tem de as adquirir. Agora, um bom ladrão também sabe adquirir riqueza. Pode não ser da melhor forma. E Kardec tenta refinar aqui. Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões? Ou seja, quando se herda uma riqueza, herdou, caiu no colo, então não tem nada a ver com más paixões. Eu li com uma pergunta, mas não é uma pergunta, é uma afirmação. E os espíritos interrogam-nos sobre isso. Que sabes disso? Ou seja, como é que tu sabes que a riqueza que te chegou às mãos não foi feita através de más paixões? Más paixões, o que é que se pode entender aqui? Egoísmo, ganância, uma outra desonestidadezinha, uma fuga ao fisco, quem nunca? E os espíritos interrogam-nos: que sabes disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o juízo é mais severo que o dos homens. Deu para entender aqui? Está um bocado confuso? Voltamos um bocadinho atrás. 808. A desigualdade das riquezas não tem a sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns meios de adquirir bens do que outros? Que a pergunta é longa e está na negativa, então dá-nos um bocadinho mais de trabalho a entender a pergunta. Que é Kardec está a questionar os espíritos se a origem das riquezas não tem, se a desigualdade das riquezas não está relacionada com a desigualdade das faculdades. E os espíritos dizem que sim e não. Porque há faculdades como a astúcia e o roubo que não têm nada a ver com o ter ou não ter riqueza. Ou seja, a pessoa está a adquirir riquezas que não propriamente estão relacionadas com as aptidões ou as faculdades que a pessoa tem aqui do ponto de vista intelectual. No item seguinte, Kardec está a tentar saber
se descarta aqui a relação entre as riquezas que são conquistadas pela herança e as más paixões. Porque um roubo é uma má paixão, certo? Eu estou a conseguir riqueza através da humilhação de outra pessoa. Estou a prejudicar outra pessoa para conseguir a minha riqueza. Mas no caso de uma herança, por exemplo, eu não fiz nada. O proprietário só teve que morrer. Chatice. E Kardec está a questionar. Está-nos a pôr a pensar, ou melhor, os espíritos estão-nos a pôr a pensar se as heranças são assim tão inócuas, são assim tão inofensivas, a forma como elas foram conquistadas. E às vezes a forma como elas foram adquiridas. Os livros de história são feitos de tios e filhos a matarem os pais para conquistarem o trono. Portanto, aquilo que nós achamos de riqueza e formas e as faculdades que nós temos de estarem associadas aqui a riquezas nem sempre é um processo linear e inócuo. Às vezes estão aqui muitas más paixões associadas. Mas Kardec tentou, vocês estão confusos e Kardec também ficou. E vem na questão 809. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato. E os espíritos deixam as coisas muito claras. Certamente eles não são responsáveis pelo mal que os outros fizeram. Sobretudo se ignoraram o fato. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter às mãos de um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último que a provoca. Ou seja, um exemplo. Eu fiz uns negócios esquisitos e enriqueci. E para enriquecer, meti ali o Humberto em maus lençóis. Prejudiquei, roubei uns quantos milhões. E, entretanto, acontece de tocar a sineta e eu tenho que partir. Morri. Vêm as minhas 3 herdeiras, a minha cadela e as 2 gatas, e recebem uma herança milionária. Têm 2 opções. Ou convertem tudo em frango e biscoitos, porque ignoram completamente o fato que eu obtive a riqueza a prejudicar Humberto, ou são 13 animais de estimação exemplares que foram a Humberto com os seus telemóveis animais e vão restituir aquilo que lhe foi retirado. Eu acredito muito sinceramente que o Humberto vai dar um biscoito a cada um. No fundo, é este tipo de situação que estamos a falar. Não se preocupem, eu não dou drogas aos meus animais, eu não tomei drogas, ok? Era só para entendermos aqui uma pequena relação de que as coisas podem acontecer. Okay, se a minha bicharada não sabe que herdou uma fortuna porque eu andei a roubar, não lhes pode ser incutido nenhuma responsabilidade porque elas não sabem de onde é que aquilo vem. Só serão chamadas à atenção porque vão morrer com excesso de açúcar e obesas porque converteram tudo em biscoitos. E ração de vida também.
Agora, se elas estão conscientes, epá, a minha humana era completamente louca, prejudicou o Humberto, o que é justo é que a gente devolva ao Humberto o que era dele. Que é aqui a parte que diz que geralmente a reparação quase sempre cai sobre o último nível, portanto aqui o herdeiro, se ele estiver consciente do que é que aconteceu para só obter aquela fortuna. Jamais ninguém, agora o pessoal já desistiu todo de querer ser herdeiro. Já ninguém mais lamenta ter nascido numa família pobre, já está toda a gente satisfeita, afinal as heranças só dão dores de cabeça. Estamos todos a adormecer? Não se preocupem, os meus animais não têm telemóvel. Sendo que às vezes aparecem na câmara à frente do computador e tal, mas é o máximo. Na 810, Kardec continua: sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem assim procede será responsável depois da morte pela disposição do que haja tomado. Toda ação produz frutos. Os frutos das boas ações são doces. O das outras são sempre amargos. Sim, entendei bem isso. Kardec às vezes complica-nos com as perguntas. Sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor dos bens de modo mais ou menos equitativo. Ou seja, aquilo que é meu, eu pode dispor sem grande chatice. Quem assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. O que é que isto quer dizer? Eu até trabalho, tenho um trabalho honesto, até sou bem remunerado, consigo pagar as minhas contas, a vida corre-me bem, sobra-me um dinheirinho ao fim do mês, e o que é que eu faço? Converto tudo em bolachas de chocolate. Isto foi uma moto, pensei que já era trovoada, que não estou bem, peço desculpa. Pensei, nossa, um trovão aqui tão perto. Sou muito assustadiça. Voltamos às bolachas. Há alguma coisa de errado nisso? O dinheiro é meu. Eu ganhei bem o meu dinheiro. Eu posso comprar as bolachas. Eu posso comer todas as bolachas. Não posso? Ok. Isto se calhar é a parte que vem aqui do toda a ação produz os seus frutos. Será que eu não podia dar 2 bolachas à Isabel, que já está ali toda incomodada, que comia as bolachas todas e não deixa nenhuma para quem precisava? É que os bens materiais que nós temos acesso não nos vêm parar de graça, são empréstimos. E nós temos que gerir e fazer a administração disso. E se calhar a mim vem-me parar muitas bolachas muito facilmente, mas a Isabel, por N razões, tem mais dificuldade em que lhe apareçam bolachas em casa dela. Então nós temos uma responsabilidade moral de fazer a redistribuição das bolachas. Vocês já sabem que eu dou sempre exemplos muito toscos. Não fiquem a olhar assim para mim. E isto leva-nos a pensar em muita coisa. Está tudo certo que a gente ponha um dinheirinho de parte para uma emergência, está tudo certo que a gente ponha um dinheirinho de parte para a reforma, está tudo certo que se a gente tem um dinheirinho a mais, compra um luxo aqui e ali. Agora, nós precisamos de 30 casacos. Nós precisamos daquele casaco de couro com lantejoulas que nós comprámos em 84 para o concerto do José Cid,
que o usámos naquela noite e ficou no armário desde 84. O casaco é maior e pai de filho já podia ter saído daquele armário. Eu tenho um exemplo na família que tem assim umas quantas relíquias guardadas e é muito apegada a essas relíquias. E sim, alguns casacos têm 40 anos. É que se calhar temos amigos lá fora que não têm esse casaco e estão a morrer de frio. Vocês estão aqui sentados nesta sala a pensar que estão com os pés gelados e neste preciso momento há quem esteja a dormir em cima de cartão e que daria absolutamente tudo para estar nesta sala. Sendo que o tudo que daria é o nada que tem. Eu disse que este capítulo tinha assim umas quantas para nos dar. Não se chateiem comigo, eu sou só mensageiro. A minha única responsabilidade é que bolachas e casacos que eu aponto no meio do discurso. Então esta resposta, que é graficamente mais curta que a pergunta, é uma chamada de atenção muito grande sobre as nossas responsabilidades, sobre as igualdades e as desigualdades à nossa volta. Significa que a espiritualidade nos empresta muitas coisas e nós nem nos apercebemos da quantidade de empréstimos que temos dentro de casa. E ainda vamos, cheios de peito, conversar com os amigos. O meu isto, o meu aquilo, o meu aquilo outro. É o último item deste capítulo que nós não vamos estudar hoje, que é a igualdade perante o todo. É que depois fica cá tudo. Os casacos, as bolachas, os cachorros, os gatos, as plantas. Não vai levar 2 bolachas no bolso, no caixão. Isso eram dramas dos egípcios. Eles é que achavam que tinham que levar uma moeda e uma merenda. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Eu disse que não vinha fazer campanha política, não olhem assim para mim. Foi Kardec e os espíritos, eu não tenho nada a ver com esta conversa. Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caráteres a isso se opõe. Ou seja, uma igualdade absoluta das riquezas não é possível. Agora, não quer dizer que tenha que ser uma desigualdade tão drástica como aquela que nós vimos. Kardec continua sobre este tópico. No entanto, há homens que creem que ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a esse respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não correis atrás de quimeras. No fundo aqui é um bocadinho questionar se aquela utopia política de ok, vamos pôr tudo num monte e agora dividimos igual para cada um, algum dia funcionaria. E a resposta é não, não é possível. Agora, é possível combater o egoísmo. E isso diminui bastante a desigualdade social. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? Eu gosto tanto da resposta. Não. Mas o bem-estar é relativo. Bem-estar não está relacionado com riqueza.
Então, se a igualdade das riquezas não é possível, será o mesmo que o bem-estar? E eles dizem não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam desfrutá-lo se se entendessem convenientemente. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável e não na execução de trabalhos pelos quais não sintam nenhum prazer. Tive tanta vontade de mostrar isto ao meu chefe. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Então vamos voltar. Ok, se na cabeça de Kardec, porque às vezes temos um bocadinho essa ideia de se formos ricos só vai haver bem-estar e vai estar tudo bem. E os espíritos dizem não, porque o bem-estar é relativo e todos podemos desfrutá-lo, se nos entendêssemos convenientemente. E depois dizem, o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável e não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Os espíritos ainda nos têm na lata de dizer que o bem-estar é um bom trabalho. Eu não sei se aperceberam isto. Mas com o trabalho, naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos sai naturalmente, que nós não fazemos contrariados, que não fazemos com dores, morais ou físicas, e às vezes ambas. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. No escritório onde eu trabalho, há uma coisa que me impressiona, porque eu muitas vezes estou de trombas. Também tenho uma cara de chupa-limão que não vamos comentar aqui agora. Mas há uma senhora, em alguns dias particulares da semana, que quando vai fazer a limpeza do escritório final da tarde, a senhora vai a cantar. Tenho um trabalho de escritório, portanto eu chego, sento-me na cadeira, levanto-me para comer, levanto-me para a casa. Eu estou sempre numa cadeira. Cansaço físico este. A senhora que vai lá limpar e anda e vai de um lado para o outro, e aspirador, e chávenas, e canela, a cantar. E eu que não mexi um músculo de trombas. Quem é que está errado nesta equação? Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável. Aquela senhora está a fazer aquilo de boa vontade, de coração. O que muitas vezes para a sociedade é um emprego menor, não é? A senhora está realmente a fazer uma coisa que gosta. Nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Bem-estar e riqueza não estão 100% relacionados. Obviamente que ninguém pode ter bem-estar se está com fome. Obviamente que ninguém pode ter um grande bem-estar se a casa onde vive não tem condições. Mas às vezes grande parte desse bem-estar não está no que está no físico à nossa volta. Está naquilo que nos é agradável. Ai, mas eu gosto muito de ver séries. Ver séries não é... Não, estamos a falar de trabalho, não estamos a falar de hobbies. Nem de passatempos, estamos a falar de trabalho. E depois Kardec... Este homem às vezes das perguntas impressiona-me, e nesta eu achei um atrevimento. Será possível que todos se entendam? Ou seja, porque se o bem-estar vem de nós nos entendermos e cada um fazer os seus trabalhos consoante as suas aptidões, Kardec pergunta, será que isso algum dia vai acontecer? E
e os espíritos, os homens entender-se-ão quando praticarem a lei da justiça. Já passámos por essa. Vamos respirar fundo. Está quase. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso. Se não estão sentados, sentem-se agora. Sim. Como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas faltas. Ademais, não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, em vez de sufocar as suas tendências perniciosas. Eu vou traduzir isto de uma forma curta e grossa, portanto, a interpretação é minha. Ai, mas as pessoas que vivem na rua meteram-se na droga e no álcool e estão a viver miseravelmente por culpa delas. Ai, os drogados não se deviam ter lá metido, blá blá blá. De quem é a responsabilidade? Nossa. Porque nós falhamos na parte da educação moral dos nossos membros. Porquê que alguém precisa de chegar a uma situação dessas na vida? Será que essa pessoa sentiu-se amparada? Será que essa pessoa, quando precisou de um conselho, teve alguém que lhe desse? Será que essa pessoa teve carinho? Será que ela não precisou só de um segundo de fugir da realidade dura em que vivia e quando se apercebeu já estava enfiada num buraco? E nós, cheios de nós, bem vestidos e perfumados, ai, só dá dinheiro se for para a comida, para a droga não dá. Parabéns para nós, fomos nós que metemos lá aquela pessoa. Eu disse que esta parte da interpretação é minha. Portanto, se quiserem se chatear, chateiem-se comigo. O que está ali escrito é a responsabilidade de Kardec e dos espíritos. A interpretação é minha. Não vou precisar dizer nada. Deixo agora à consideração de cada um de interpretar e julgar a minha interpretação também. Provas de riqueza e de miséria. Porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Já voltamos aqui. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da miséria ou a da riqueza? Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Falámos há pouco da distribuição das bolachas. No fundo, é a interpretação destas duas questões. Deus experimenta a todos. Ou seja, uns vêm com poucas bolachas, uns vêm com muitas bolachas. Os que vêm com poucas bolachas é suposto não reclamarem das poucas bolachas que têm. Os que vêm com muitas bolachas, em vez de comerem
e ganharem uma grande pança, podiam ir pensar em como distribuir as bolachas. Humberto está-se a rir, se olhasse para trás, o pessoal não está muito a rir-se. Estamos quase, e ficamos por aqui. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais bens para fazer o bem? E dizem os Espíritos, é justamente o que nem sempre faz. Eu gosto quando os Espíritos assim também são espicaçados a responder. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si próprio. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões. Estou a comer as letras. Vamos lá. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E vocês agora perguntam: mas a partir de que número se é rico? É porque este texto é todo muito bonito, os miseráveis todos cheios de provas, porque é suposto não se queixarem das pobrezas que têm, os ricos é suposto saberem dividir as riquezas que têm. Eles dizem: está bem, mas eu não sou rico. O que é uma pessoa rica, exatamente? A partir de quantos milhões se tem uma riqueza? É para eu saber, não é? Quando é que eu tenho responsabilidades perante as leis morais, não é? Porque se eu só tenho 10 euros no meu bolso, não sou rica. Então Jesus, muito antes dos Espíritos terem vindo aqui dar esta resposta a Kardec, deu-me uma resposta muito simples. Parábola do óbolo da viúva. Toda a gente se lembra, toda a gente sabe da parábola que eu estou a falar, não é? Sim. Quem tem alguma coisa que possa dividir é rico. E como disse uma grande senhora que eu conheci há uns anos atrás, ninguém é tão pobre que não tenha um sorriso para dar. Um sorriso. Está bem, não olhem para mim, já sei que tenho, já sou carrancuda, está bem. Mas a linha aqui entre riqueza e miséria podemos definir nestes termos. É relembrarmos da parábola do óbolo da viúva e se calhar todos nós temos alguma coisa que possamos dividir. Todos, sem exceção. E se calhar nenhum de nós aqui dentro é tão pobre que não tem um sorrisinho para dar.
Este capítulo tem mais 2 itens, que é a igualdade dos direitos do homem e da mulher, que é um dos meus preferidos, que talvez seja um dos grandes tópicos que me faz estar na doutrina espírita, e a igualdade perante o túmulo, mas esse a gente estudará noutra altura. Espero ter-vos trazido aqui já material suficiente para pensarmos e para levarmos para casa e para aquecermos os pensamentos neste frio. Não se chateiem com o que estava escrito, porque não fui eu que escrevi. Podem se chatear com todas as liberdades criativas que eu tive na interpretação, e essas podem criticar-me a mim. Dúvidas no final da palestra, estou por aqui, sintam-se à vontade de me abordar. E por hoje acho que é isto. Pode ser? Vamos à segunda parte. Então, afinal, descobrimos que afinal nem está assim tanto frio na sala, porque quem está a dormir lá fora, num cartão, está com um bocadinho mais de frio do que nós. Então vou-vos pedir para sentar assim, relaxar um bocadinho, descomprimir o corpo um bocadinho, estamos todos muito tensos com o frio. E vamos aproveitar a oportunidade que estamos aqui todos reunidos para agradecer o auxílio e o amparo dos benfeitores espirituais desta casa, de Jesus, nosso querido Mestre e Companheiro, que nunca nos falha. Agradecer a companhia de todos aqueles que do plano invisível nos acompanham, nos ouvem, procuram auxílio e amparo, e todos aqueles trabalhadores anónimos que estão aqui connosco esta noite. Porque afinal, somos tão mais ricos do que aquilo que julgávamos. Queremos lembrar-te, querido Mestre, todos aqueles que sofrem nos hospitais, nas casas de saúde, nos lares, nos mais recônditos cantos e salas, nos mais tristes lugares, que possam sentir o teu auxílio e o amparo. A todos os jovens, nos orfanatos, a todos aqueles abandonados pelos próprios pais, que nunca ouviram falar de ti, Mestre, que possam sentir um bocadinho do teu carinho e do teu amparo. Por todos aqueles que no desespero das lutas da vida se entregaram à louca ideia do suicídio e sofrem tão longe, com o coração tão longe de sentir o teu carinho e o teu amparo. Por todos aqueles que se afastaram dos teus ensinamentos e cometem os mais loucos crimes. Por todos aqueles que dirigem os países, as sociedades e as comunidades, que possam ser amparados e auxiliados para que possamos fazer um mundo mais próximo de ti. E, Mestre, se assim formos merecedores, pedimos um bocadinho do teu auxílio e do teu conforto para nós próprios, que possamos ser um bocadinho da luz e levar um bocadinho de conforto a todos aqueles que nos rodeiam e nos acompanham à marcha no plano terrestre. E a todos aqueles que recentemente regressaram ao plano espiritual, que possam ser auxiliados e amparados. Muito obrigada a todos e um bom fim de semana.